O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Meu nome é Felipe Nickni, eu moro na cidade de Goiânia e eu comecei a fazer circo mais ou menos em 2004, mas comecei a trabalhar, e a vislumbrar essa possibilidade de trabalhar com circo e ser artista mais ou menos final de 2005, início de 2006. O que me levou a entrar no circo, nesse setor, acho que é um pouco clichê o que eu vou dizer, mas é o que está no imaginário popular também, mas era um desejo muito grande, esse sonho de querer fazer parte do circo, de itinerar, de fazer parte dessa família grande que é o circo, e acho que no meu caso específico eu tenho uma questão muito grande com o movimento, sempre brinco, eu sou entusiasta do movimento. E acho que eu fui muito influenciado por essa virtuose toda que o circo tem, e eu me lembro quando eu ia assistir os espetáculos, o quanto os números de aéreos, principalmente, mexiam bastante comigo, Então, eu fui muito influenciado por esse sentimento, Como eu me tornei professor, acho que é uma pergunta interessante, porque eu comecei a fazer circo numa época que não tinham muitas escolas, Não existiam muitas escolas, muitas possibilidades de você se formar, nem como artista, nem como professor. Eu começo a fazer circo num projeto de extensão em Santa Cruz do Sul, na minha cidade natal. E nesse projeto de extensão da universidade era um espaço cedido que tinha um tecido, trapézio, um trampolim, e que as pessoas que tinham interesse e faziam parte desse projeto se encontravam para praticar circo juntos ali, E ali começa o meu desejo também. O que eu acho que me auxiliou muito a me tornar um professor de circo, Até porque eu não fiz nenhuma formação de artista, não tive acesso a nenhuma escola formal, nesse sentido, Mas foi a licenciatura em Educação Física, Eu me formei aqui na Universidade Federal de Goiás e o que eu acho que trouxe muito para mim esse desejo, essa vontade, me abriu os olhos e a cabeça para pensar o processo de aprendizagem no circo, foi essa graduação, em licenciatura em Educação Física. Isso mexeu muito comigo e com esse lado, me provocou muito, me estimulou muito a querer pensar o processo de aprendizagem e a querer me dedicar a pensar o meu trabalho como professor de circo também. Tanto é que, respondendo já essa pergunta de como eu atuo como professor hoje, logo depois que eu me formo na universidade, eu passo um ano e meio tentando trabalhar como artista, tentando construir alguns projetos, até que eu entendi que eu precisava de criar um projeto meu mesmo, Então foi quando eu fundei a Catavento Companhia Circense, que é a escola na qual eu trabalho desde 2012, 13 mais ou menos. A Catavento é uma escola e uma companhia, então a gente tem vários projetos de caráter mais artístico, de formação, e nós temos o NUFAC desde 2018, que é o Núcleo de Formação ampliado para o artista de circo, é a formação em circo que a gente oferece, e eu atuo como professor dentro da Catavento, nesses projetos, e também colaboro com projetos de formação aqui no Brasil e em algumas escolas na Europa também. Então, meu trabalho como professor está muito nesses lugares, e muito focado nos aéreos também. Sobre a dificuldade, eu acho que tem uma característica, uma particularidade, uma característica geral do circo, que eu acho que foi o que eu enfrentei até eu me deparar com a Faculdade de Educação Física, a licenciatura, que é o primeiro ponto que muitas pessoas se tornam professores não porque escolheram o circo para ser professores, Muitas pessoas pensam em ser artista, em construir uma carreira, e por circunstâncias, por características, por uma questão de mercado, inclusive muitas pessoas também descobrem essa possibilidade da aula como uma possibilidade de manutenção e de permanência no circo também, Então acho que uma das dificuldades que eu enfrentei, como eu disse, até encontrar a faculdade, era justamente como fazer essas devidas conexões, para pensar aquilo que eu aprendo, aquilo que meu corpo absorve, e como é que eu transformo isso num conhecimento mais elaborado e sistematizado para eu poder ensinar alguém, Então acho que essa foi uma dificuldade que eu encontrei, até, de fato, conseguir entrar na universidade e aí, a partir dos referenciais que eu tive acesso na universidade, poder pensar esse processo de aprendizagem a partir desses referenciais, Então acho que uma das principais dificuldades que eu colocaria é essa, que no final das contas reflete essa ausência, de cursos de formação de professores que a gente não tem no Brasil, Então acho que essa é uma dificuldade que eu diria que é comum, inclusive, Bom, eu não sei se eu tenho uma dica, um conselho, alguma coisa para dizer, Eu queria trazer, na verdade, talvez duas frases de um educador que me influenciou muito na universidade e me acompanha até hoje, que é um dos principais educadores e referências que a gente tem no Brasil, que é o Paulo Freire. E vou trazer duas citações dele, porque eu acho que é a maneira como eu aprendi a pensar a minha prática como professor, e são duas frases que me levam muito, Que uma delas ele fala assim, Paulo Freire fala assim, Quem ensina
aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Eu acho que pensar o ensino do circo hoje é muito isso, né? A gente trabalha com pessoas, com corpos que emprestam, né, para esse universo do circo, para nós professores, essa oportunidade da troca, e ao mesmo tempo que a gente está ensinando isso para o aluno, a gente está desenvolvendo ferramentas, está descobrindo caminhos, está pensando em novas técnicas, está pensando processos pedagógicos para que aquele aluno consiga acessar, né? Então acho que essa frase diz muito sobre isso, assim, né? E uma segunda, que eu gosto muito também, que fala assim: alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Eu acho que isso resume um pouco, né, o que eu queria deixar de colaboração. Como um entusiasta do circo, do movimento, né, eu acho que essas frases falam muito sobre a maneira como eu vejo esse trabalho com o circo. Obrigada pela atenção. Continue acompanhando nosso podcast em outras publicações no Instagram, @circusfef, e na página oficial na web, Circos Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.